Oi, gente. E aí, já até ficou noite. Tô aqui ainda gravando vídeo pra vocês. Bom, esse na verdade é o vídeo 1, a aula 1 do primeiro ano, né? Que é sobre o surgimento da sociologia. É um vídeo rápido, tá? Na verdade, é um vídeo que vai retomar algumas coisas que a gente discutiu em sala de aula ainda. Gente, para entender o surgimento da sociologia, é preciso lembrar daquela linha histórica que a gente fez, né? A sociologia ela é fruto da modernidade, ela vai surgir com a burguesia, com o capitalismo, para tentar entender as grandes revoluções pelas quais passava a sociedade e quais as consequências disso, né? A sociedade vai mudar drasticamente pós-Revolução Francesa e Revolução Industrial. O que é preciso entender? O surgimento da burguesia lá pelo período das cruzadas, vai surgindo, vai tomando força, ganhando espaço e se torna a classe que toma o poder durante a Revolução Francesa. Não sei se vocês se lembram, mas eu falei para vocês que lá na Idade Média, período teocêntrico, e quando a burguesia surge, ainda na Idade Média, ela começa a questionar os valores da igreja. Lembra que a igreja mandava em todo pensamento, não permitia aos homens produzirem ciência, pensamento racional. E a burguesia vai começar questionando o clero, né? A burguesia também vai questionar a nobreza. Porque vamos se perguntar, por que o poder que é só de pai para filho, né, hereditário? Lembra que eu falei daquela expressão para vocês, vem de berço, né, o poder dos reis. Só podia ser rei, rainha, se fosse parente da rapaziada ali. Senão, você não tinha nenhum espaço político na sociedade. Então, a burguesia começa a questionar esses princípios. E o auge disso é a Revolução Francesa. É quando a burguesia chega no auge da sua luta e derruba o poder do rei na França. Fato que vai começar a se desdobrar e ocorrer em todo o restante dos países, né, da Europa. Acontecendo na Inglaterra, enfim. Vai desencadeando uma onda de processos revolucionários que tem a burguesia aí à frente. E a sociedade que vem depois da Idade Média, né, a sociedade fundada pela burguesia, é uma sociedade totalmente diferente. É uma sociedade em que as pessoas passam a estar mais presentes nas cidades do que nos campos, né? Na Idade Média, a presença nos feudos, no campo, era muito maior. Então, a presença das cidades, do comércio, do livre pensamento. Ao mesmo tempo, também uma sociedade fundada em leis escritas. Lembra que eu falei para vocês a importância do protestantismo, da Bíblia, da leitura da Bíblia? Lembra quando o Lutero falava sobre duas formas de chegar a Deus, né? A fé e a leitura da Bíblia, o quanto isso influenciou o surgimento da imprensa e posteriormente das leis escritas. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Então, a gente vai ter uma sociedade agora onde as leis estão escritas. Na Revolução Francesa vai, pela primeira vez, escrever uma carta dizendo que todo homem é igual perante a lei, que é a Proclamação do Direito do Homem e do Cidadão, de 1789. E também vai proclamar que os homens, né, vários pensadores iluministas, lembra o iluminismo, o pensamento lá do século XVII, né, igualdade, fraternidade, liberdade, fraternidade, que são os pensamentos que influenciaram a própria Revolução Francesa e que vão continuar alimentando aí o pensamento da burguesia no sentido de, poxa, se nós somos iguais perante a lei, por que nós não podemos votar e ser votado? Então você começa uma sociedade escrita sobre leis, sobre o voto, né? Totalmente diferente do que era a sociedade anterior. E a sociologia ela vai surgir para entender os novos dilemas. Outra coisa que eu queria que vocês entendessem, a sociologia ela não vai entender fatos, ela não vai se preocupar com fatos que acontecem com um indivíduo. Indivíduo tal está sempre deprimido, né? Porque não, isso é estudo da psicologia. A sociologia vai estudar fatos que ocorrem um número grande, em número recorrente na sociedade. Não só em número grande, mas recorrente. Ou seja, por que existe racismo? O racismo é um fenômeno social. Por que existe machismo? O machismo é um fenômeno social, assim como o feminismo hoje também é um fenômeno social. Ela vai estudar, por exemplo, qual os fenômenos sociais, por exemplo, produzidos por uma grande guerra, ou produzido, pelo menos, se a gente pensar essa quarentena, o coronavírus tem provocado nas sociedades, no mundo todo. Ela vai estudar fenômenos sociais que ocorrem com uma parcela grande da população e recorrentemente. Bem, no Brasil, a sociologia vai chegar por volta de 1930. Ela chega, um cara
uma das figuras importantes, né, na USP, ali, o Florestan Fernandes. No entanto, a sociologia vai passar por diversos dilemas, né, no Brasil. Ela vai entrar e sair diversas vezes do currículo, principalmente do ensino público, né, de acordo com os interesses dos governantes que estão lá. Por exemplo, durante o governo Vargas, o Estado Novo, a ditadura Vargas, por exemplo, a sociologia não existia no currículo, era proibida até mesmo nas universidades. Durante a ditadura militar, a disciplina de sociologia foi substituída por uma disciplina que os militares era mais legal para os militares, que era moral e cívica, né? E ela vai permanecer fora do currículo até a redemocratização do Brasil em 85, né? Mas ela volta para os currículos de uma forma assim, de como é que eu poderia dizer, fica a critério dos currículos escolherem se eles querem ou não ter sociologia. Para vocês terem noção, um presidente que governou o Brasil por 8 anos, que foi o Fernando Henrique Cardoso, antes do Lula, né? Ele era sociólogo e ele não coloca a sociologia como uma disciplina no ensino médio. A sociologia só passa a ser obrigatória no ensino médio aqui no Brasil em 2008, com muita luta, né, dos formados em sociologia, né, para que isso acontecesse, e muita luta da sociedade também para que essa disciplina fosse implementada no currículo. E agora, com a reforma do ensino médio em 2016 e a aprovação da BNCC, a sociologia sai como disciplina obrigatória do currículo também. Ou seja, né, a quem incomoda o pensamento crítico, a sociologia. É o que fica aí para a gente refletir e para a gente lutar para que essa disciplina aqui, gostem ou não gostem, mas é inegável que abre as mentes e faz a gente refletir, mesmo que seja para refletir de formas diferentes. Beijo, galera. Pensem aí.